Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estou aqui de volta para falar do quarto pilar. Eu sei que eu falei que eu ia fazer sempre um exercício depois de cada pilar, mas como eu ainda tô com uma gripezinha, até por isso que eu fiquei um tempinho sem gravar, e uma tossezinha ainda, né, que tá aqui companheirona comigo, eu deixei para fazer esse exercício depois e vou falar para também não ficar sem, né, dar nenhum conteúdo bacana aí para vocês. Eu vou falar hoje sobre o quarto pilar, que é a autoafirmação. Então nós já falamos de viver conscientemente, a autoaceitação, a autorresponsabilidade e agora a autoafirmação. Então o que é a autoafirmação? Então basicamente eu honrar os meus valores, aquilo que eu acredito, que eu construí e saber expressar isso da forma mais apropriada possível, né? A gente poderia resumir talvez em uma palavra: assertividade. E essa é a grande questão, porque muitas vezes a gente acha que para a gente se reafirmar, como as pessoas gostam de dizer, ou a gente se autoafirmar, né, que é esse pilar, a gente precisa ser agressivo com as pessoas, né? E não necessariamente, né? Pelo contrário, muitas vezes nós precisamos e nem ser passivo, porque nós estaríamos no outro extremo. Na verdade, a nossa tendência é ficar, a tendência de todo ser humano, né? Até por conta da nossa cultura e da forma como a gente é ensinado, a gente fica transitando, né, entre o passivo e o agressivo o tempo todo. Então, ou eu estou reprimindo tudo aquilo que eu sinto, quem eu sou, aquilo que eu acredito, ou então eu me canso de ficar assim e aí vou para o outro extremo e aí quero impor tudo de forma muito agressiva e brigo com todo mundo. E aí a ideia não é essa, né? A ideia é a gente buscar realmente o equilíbrio e saber se afirmar de uma forma mais positiva, mais tranquila. Muitas vezes, né, exemplos aí, às vezes numa situação desgastante, de conflito, às vezes eu ficar em silêncio é uma autoafirmação. Então, ou seja, autoafirmação não quer dizer que eu tenho que falar tudo o tempo todo. A gente brinca, né, que às vezes é um sincericídio, né? Aquela coisa de ter que falar toda a verdade o tempo todo para todo mundo, que isso é espontaneidade. Não, né? Nós temos que saber o que eu posso dizer, o local onde eu estou, como que as pessoas vão receber isso. Ah, mas aí eu vou estar deixando de ser autêntico, Cris? Não, de forma alguma. Desde que internamente você reconheça e saiba exatamente da onde que você fala, da onde que você escuta, o que você observa e se você não se sente mal diante daquela situação. Porque em alguns momentos, sim, nós precisamos nos posicionar. Às vezes num grupinho, a gente está num grupo de amigos, no trabalho ou, enfim, em algum lugar, e alguém faz uma piada preconceituosa em algum nível, e eu fico desconfortável com aquilo, mas, né, como eu estou em grupo, aí eu vou rir daquilo. E no fundo eu estou me agredindo, porque eu não estou achando graça, eu estou desconfortável com aquela situação, mas eu não me coloco. Então isso é não se autoafirmar. Então a autoafirmação nesse caso é simplesmente ou ficar sério, não rir da piada, às vezes até manifestar um incômodo, nossa, mas que piada de mau gosto, é algo que eu posso dizer, né? Ou simplesmente não rir, ficar sério, todo mundo vai entender que aquilo não me diz respeito, né? E é achar esse meio termo de cada lugar onde eu tô, da forma das hierarquias que existem ali, né? Até onde eu posso ir. Eu posso fazer críticas às pessoas que são superiores a mim, por exemplo, no meu trabalho, de uma forma tranquila, comedida, sem extrapolar a hierarquia muitas vezes que existe, né? Às vezes até mesmo numa família, eu posso sim dizer para um pai ou para uma mãe aquilo que me incomoda, porque se incomoda a mim, me diz respeito, mas o cuidado é para não ficar querendo colocar imposições ao outro, né? Então, se os meus valores, aquilo que eu construí, aquilo que eu acredito, é meu e faz parte de quem eu sou. O outro
tem os valores dele, tem aquilo que ele acredita e faz parte de quem ele é. E podemos conviver num diálogo sadio com as discordâncias que existem, com respeito, e cada um se colocando e se afirmando e, né, e respeitando quem é, sem desrespeitar o outro. Eu acho que essa é a grande questão. O que acontece muitas vezes é que, se a gente pensar qual que é o período da vida da gente que a gente começa a querer se autoafirmar? Na adolescência. Então, quando a gente entra na adolescência, e eu estou com alguns adolescentes aqui e dá para ver isso bem nitidamente, você quer começar a impor aquilo que você acredita, né, a discordar com mais veemência, e aí isso é um processo que faz parte, né? Faz parte, não são todos que vão por esse caminho, alguns já são mais comedidos, já conseguem ir dosando, depende muito da cultura da família, da construção, enfim. Não tem essa crença, adolescente é rebelde, não, né? Cada um é cada um e vai se expressar do seu jeito. Mas, de uma maneira geral, é uma fase em que a gente tende a se buscar a nossa identidade, né? A gente começa a entender um pouco mais, então a gente já começa a questionar. E aí a gente pode cair nessa agressividade de querer impor, de querer, enfim, bater de frente com todo mundo para colocar. E é um processo, como eu disse, que faz parte. A questão é que a gente amadurece, viramos adultos e muitas vezes continuamos agindo como adolescentes. De que as minhas opiniões é que estão certas, de que eu é que estou com a razão, eu é né, enfim, que os meus valores é que precisam ser seguidos. E a gente precisa passar, né? A gente precisa ir além dessa fase. Então, isso é que é bacana de observar. Como eu disse, a gente vai até onde o nosso sentimento, o nosso valor permite, mas sabe, respeitando que o outro também tem o dele, que ele também pode se colocar e que se eu estou ali, se aquela pessoa está no meu contexto, aquilo também diz respeito a mim, eu preciso também saber ouvir, enfim, entender, né, ou não, ou pelo menos aceitar aquilo que o outro traz para mim. Mas não necessariamente me calar e ficar passivo, né? Outro dia eu escutei alguém falando, eu estava num lugar, na casa de uma família, da família, e aí estava um canal e aquilo me incomodava profundamente, porque estava nas notícias, né, muito violentas, mas a pessoa simplesmente não agiu. Porque não era minha casa, e, enfim, eu tinha que respeitar o lugar. Só que nós podemos ter escolhas, né? Então, de repente, fazer um comentário, puxa vida, mas quanta coisa violenta, né? O que isso vai levar a gente aonde? Não gosto, isso me faz bem. Às vezes se retirar, se recolher, sair de perto, né? O que é possível fazer, né? Mas muitas vezes a gente, por medo do que o outro, como o outro vai reagir, medo de não ser amado. Por quê? Nós estamos falando de autoestima. Então, se eu estou construindo a minha autoestima, se ela, né, tá meio baqueada, eu vou eventualmente depender daquilo que o outro pensa a meu respeito, se o outro me ama. E aí a gente pode cair nesse erro, né, de sempre ceder, de sempre agir conforme eu acredito que é aquilo que o outro espera de mim, né? E aí eu tô me violentando e me agredindo, né? E aí a gente entra numa questão muito interessante também, porque muitas vezes a gente comete o quê? Uma autotraição. Eu tenho os meus valores, eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas construções de vida, as minhas visões, as minhas filosofias, as minhas crenças. E isso às vezes entra em embate com uma pessoa muito amada, muito querida, mas para eu não gerar nenhum conflito, porque afinal de contas a pessoa me ama ou me admira, eu nego aquilo em que eu acredito, ou eu, né, deixo que a opinião do outro prevaleça, e aí com isso eu estou traindo a mim mesma, e isso gera uma culpa na gente. Eu quero falar da culpa, porque inclusive eu já falei da responsabilidade, e eu acho que eu preciso falar da culpa, dá pra gente fazer, na verdade, um tratado sobre a culpa, mas eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Mas essa é mais uma das questões que nos trazem culpa, porque a gente tem
isso de ir contra aquilo que a gente sente que é mentira para nós, não é? E a gente acata, porque é o que a gente acredita que será o melhor, que me fará sentir amado, né? Então essa culpa que está lá e já está lá por outros motivos, muitas vezes, ela continua a crescer. Muitas vezes essa autoafirmação, ela, desde a infância, ela já é tolhida, né? Porque nós adultos também temos a tendência de achar que nós sabemos o que é melhor para os nossos adolescentes, nossas crianças. Ah, Cris, mas eu sei o que é melhor, afinal de contas eu já vivi, mas peraí, né? Será que aquele ser que está ali, que está em construção, ele não sabe nada a respeito dele? Né? E é isso que a gente tem de achar. E aí o que as crianças que pensam, sentem, às vezes estão agindo de uma forma diferente do padrão, se comportando, tentando elaborar os seus sentimentos, e aí a gente está tolhindo isso, né? E isso aconteceu conosco, né? Não, você não gosta disso, você gosta daquilo. Não, bota um casaco porque tá frio. Não, mas eu tô sentindo calor. Não, tá frio. Então, uma coisa mínima, né? E eu sou mãe e eu sei que muitas vezes eu já falei, mas tá frio. Não quero. Então, tudo bem. Então, não quer. E se sentir frio, vai pedir, vai querer e vai falar. Mas a gente tende a querer controlar o outro. E aí a gente ensina para a criança, e como nós provavelmente fomos ensinados desde criança, que nós não sabemos o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente gosta, que a gente precisa do outro para dizer para a gente isso, né? O quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente pode fazer. E muitas vezes a gente fica numa posição cômoda, confortável, por mais que gere sofrimento, e o comodismo não tem nada a ver, a zona de conforto que a gente vive falando, não tem nada a ver com algo prazeroso, né? Para o inconsciente é confortável estar ali, mas não quer dizer que não gere um sofrimento, né? Então, muitas vezes eu estou ainda dependente, enquanto adulto, das opiniões das pessoas que eu amo, dos meus pais, do meu companheiro, da minha companheira, dos meus filhos, enfim, dos meus amigos, porque eu aprendi isso e não consigo desconstruir. Porque a única forma que eu acredito que eu posso ser amado, respeitado, é permitindo que todas as outras pessoas ditem as regras sobre como eu vou viver, sobre como eu devo falar, sobre como eu devo agir. E a gente não consegue sair disso porque é confortável, né? Eu tenho alguém para me respaldar e eu não preciso assumir a responsabilidade sobre a construção que eu posso fazer de mim e que se eu quebrar a cara, né, com alguma coisa que eu fizer ou que eu disser, eu serei o único responsável. Então, não é fácil, tem que ter coragem para se autoafirmar, né? E aí alguns vão falar, mas então eu preciso ter autoestima para ser assertivo. Não, muitas vezes, como esse é um pilar para construir autoestima, muitas vezes, em uma situação que você conseguir ir além e ser assertivo e se colocar e colocar o que você sente, o que você pensa, mesmo correndo o risco de desagradar alguém que você ama, aquilo já é um passo para você construir sua autoestima, porque precisa de coragem para fazer isso, né? Vai, como eu disse, contra toda uma construção que já foi feita ali. E aí você precisa desbravar um terreno novo, né? Aquilo que você nunca viu, novidade, né? Que sempre gera medo. Então, esse é o caminho, né? Então, vamos aprender a nos autoafirmar, a ser assertivos, né? A dizer aquilo que a gente sente com clareza, a emitir as nossas opiniões com clareza, com convicção, sem medo, né? Mas também saber calar quando for necessário e saber me colocar não de forma agressiva, mas de forma firme, né? Muitas vezes quando for necessário para defender um interesse meu ou até daqueles que eu amo. E aí sempre ter essa medida, né? Não ser passivo, de me acomodar diante de uma posição de que o outro sabe, de que eu não posso saber mais que o outro, né? E também não ir para o outro extremo, de querer se impor, de querer
enfim, colocar suas opiniões como se fossem verdades absolutas, né? O outro tem a história dele e pode saber tanto quanto nós. Mas nós podemos nos colocar de uma forma tranquila, sensível, honesta, né? Com os nossos valores, com quem a gente é, sem medo de mostrar quem somos, né? Porque não vale a pena a gente estar numa relação qualquer baseada nessa falsa, esse pseudo amor, né? Eu acho que a gente pode falar. Que é então, eu te amo porque eu digo sim para tudo que você faz. E a gente sabe que isso não é amor. Eu não preciso concordar com tudo que o outro faz. E aí eu preciso também saber dosar, né? O que eu quero numa relação, no sentido de se nada do que o outro faz ou fala, né? As opiniões, as convicções do outro não tem nada a ver comigo, né? Mas eu continuo abaixando a cabeça, eu continuo tolhendo as minhas próprias questões em prol daquela relação. Né? É essa construção que a gente precisa fazer. Por que eu preciso me manter em qualquer relação que seja desta forma, né? Sem me autoafirmar? Essa é uma agressão tanto a nós quanto ao outro, porque o outro também não cresce se não há uma discordância, um diálogo construtivo, uma diferença de opiniões, ok? Então este é o pilar da autoafirmação, mais um passo que a gente precisa para construir uma boa autoestima. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, podem comentar, compartilhem, curtam esse vídeo, se inscrevam aí quem ainda não inscreveu. Tem muitos pilares aí atrás com exercícios muito legais, espero que vocês gostem. E aí, eu ainda vou voltar, ainda quero falar sobre culpa. Talvez eu termine esses pilares que faltam, ainda faltam mais dois pilares. E aí depois a gente fala um pouco mais sobre temas mais, né, enfim, que relacionados e mais exercícios para vocês, com Ho'oponopono, com FT e com tudo mais assim que as ferramentas que eu tenho que eu posso oferecer para vocês, para que vocês tenham aí as vidas plenas como a gente precisa e deve ter, ok? Então, beijo, até a próxima. Tchau, tchau.